Primeira carta de Paulo à igreja em Corinto, no capítulo 12, apenas o verso 31. Depois, durante a reflexão, a gente vai acessar diversos versos, capítulo 12, do capítulo 14. Mas, por hora, para que a gente comece, o nosso ponto de partida é o verso 31, quando o apóstolo Paulo diz: entretanto, depois de tudo que ele então ensinou, busque com dedicação os melhores dons. Busque com dedicação os melhores dons. Pai, em nome de Jesus, sou carente das tuas misericórdias, da tua graça sobre a minha vida. Reconheço e tenho te dado graças pelo teu grande amor sobre mim, sobre a nossa família de fé. Obrigado pelo teu amor, obrigado, Senhor, por toda a tua bondade, pelo teu perdão. Uma vez mais, usa a minha vida com o objetivo de instruir, de enriquecer a tua igreja nessa noite. Se alguém ainda está sentindo dores no seu corpo, eu as repreendo em nome de Jesus. O Senhor é mais poderoso, não existe ninguém maior e mais poderoso do que tu, ó Cristo amado, nosso Senhor. Tens domínio sobre todas as potestades, sobre todos os espíritos, sobre todas as enfermidades, o controle de todas as coisas está nas tuas mãos, e a ti que clamamos pedindo que o Senhor assuma o controle de todas as coisas nesse lugar, e que se crie um ambiente de liberdade, que a tua graça venha sobre nós. Como a brisa que sentimos quando o vento sopra e traz um refrigério para o corpo, pedimos que o Senhor venha nessa noite com esta brisa do teu Espírito Santo e ministre sobre as nossas vidas. Fala conosco, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Alguns anos já nós viemos falando sobre os valores da comunidade Ágape. No hall de entrada tem ali um painel dizendo quais são esses valores. Nós já conversamos sobre oração como estilo de vida, disposição para servir, e nós estamos no testemunho vibrante, já passamos também, e nós estamos no ano do fluir nos dons do Espírito, Geralmente o pessoal vem com aquela camiseta bonita, essa camiseta azul, com uma caixa de presente. Hoje deu mais frio, como o Ricardo falou, a gente acessou a parte de baixo do guarda-roupa, E as donas de casa são extraordinárias. Quando o vento vai chegando lá no Uruguai, elas já começam a lavar as roupas. E o Ricardo falou de naftalina. Não abracei ninguém cheirando naftalina hoje não. É intriga do Ricardo, Estava todo mundo cheirando Dove. Aquele... tu tá com a roupa do verão ainda, tu não vale, Mas às vezes pega de surpresa, Então hoje não vi ninguém com a camiseta, mas nós estamos aí com essa camiseta, falando um dos valores da comunidade Ágape, que é fluir nos dons do Espírito, que é ter os dons na nossa vida como ferramentas para edificar a igreja do Senhor, e nós praticarmos esses dons, usarmos esses dons. Nessa imagem que tem na nossa camiseta, tem aí uma tequeta, dizendo que os presentes são para você. Nós entendemos isso. Os dons de Deus nós recebemos, celebramos e repartimos. É assim que funcionam as bênçãos de Deus. Nós recebemos de Deus, obrigado Jesus, uau! E nós agora repartimos, nós compartilhamos as bênçãos de Deus. Por isso que a gente ousadamente escreveu, ou mandou imprimir aí, que o presente, os dons, os talentos que temos, não são para nós. Ao contrário, os dons e talentos que Deus nos deu e nos dará é para abençoar as vidas ao nosso redor. E eu vou falar um pouquinho sobre isso. Eu vou mostrar pela palavra de Deus para você. É ousado a ideia dessa noite pelo fato de entender que eu estou trabalhando no ensino. Vamos conversar sobre o ensino da palavra de Deus. E uma vez mais eu encorajo você de alguma forma a anotar isso, para que você entenda este valor da sua família de fé. Fluir nos dons do Espírito.
operar os dons do Espírito, ter os dons do Espírito e deixá-los fluir através de nós. E eu gostaria de que o Espírito Santo me desse muita graça, para que você entendesse de que não é algo totalmente fora do seu alcance, que não é os dons espirituais para uma elite da igreja, de que os dons espirituais não é apenas para os super crentes, não, é para todos os membros do corpo de Cristo. E se no final, a hora que a gente concluir essa reflexão, daqui umas 3 horas, amém? Tem uns animados, né? Estou pagando lanche para vocês, eu acho, né? Lanche ainda não, mas cantando rap, eles filmando e ganhando like nas minhas custas estão, ó. Se você entender isso, de que a gente tem à nossa disposição os dons do Espírito Santo de Deus, nós teremos avançado bastante em nome de Jesus. Começo tentando provar para você, digo tentando porque se o Espírito Santo não gerar isso em você, não vai ser possível, né? Mas mostrando para você na palavra de Deus de que os dons são ferramentas poderosas para a edificação de toda a igreja do Senhor. Está lá em 1 Coríntios 12, 7, passa a tela lá para nós. As ferramentas poderosas para a edificação da igreja do Senhor. O Espírito Santo manifesta o poder de Deus através de alguns especiais. Começamos já por aqui, né? Através de cada um de nós. Você. Eu não, você. Visando o bem comum de toda a igreja. É por aqui que a gente vai caminhar. Os dons espirituais são uma dádiva de Deus para a igreja. Os dons são ferramentas que Deus dá para que a igreja possa cumprir o propósito dele. A essa altura alguém pode estar se perguntando: o que são os dons espirituais? Vamos então ver o que são os dons espirituais, uma definição. São uma capacidade especial dada pelo Espírito Santo para o desempenho de um serviço ou ministério. O Espírito Santo vem e capacita alguém. O Espírito Santo vem e traz uma graça especial sobre alguém. Só que esse alguém pode ser você. Quem sabe seja essa, estou entendendo a tônica dessa noite, né? De que esse alguém é qualquer um e é todos nós que estamos dispostos a agir e cumprir o propósito. Os dons são sim sobrenaturais, mas são dados pelo Espírito Santo para o proveito da igreja. O propósito desses dons espirituais, o apóstolo Paulo deixou isso em Efésios 4:12, é o aperfeiçoamento dos santos no desempenho do serviço deles. É a edificação do corpo de Cristo, a sua igreja. Em outras palavras, Deus dá um serviço, uma vocação para cada um de nós e dá um dom para que você possa cumprir essa vocação. Quais são esses dons, pastor? Eu considero, e alguns assim também, há diversas classificações, mas eu considero que Romanos 12, 1 Coríntios 12 e Efésios 4 têm essa lista dos dons. Era muito interessante você dedicar essa semana dizendo: eu vou ler diversas vezes Romanos 12, eu vou ler diversas vezes 1 Coríntios 12, e eu vou ler Efésios 4, eu quero aprender mais sobre isso. Se é para mim, eu preciso entender mais disso, eu preciso compreender, eu preciso ter convicção disso. Paulo escreve aos Romanos que os dons do Espírito, a manifestação do Espírito, é dada para que as pessoas possam profetizar, servir, ensinar, incentivar, contribuir, liderar, exercer misericórdia. Aos Coríntios ele diz de que o Espírito se manifesta em palavra de sabedoria. De repente alguém traz uma palavra e alguém diz assim: uau, onde você descobriu isso? Como você entendeu isso? Não foi eu, veio no meu coração, foi Deus quem deu. Uma palavra de conhecimento, a pessoa não sabe de uma situação, mas de repente Deus usa ela. Pessoa que vem as primeiras vezes na igreja, Deus faz muito disso. Ele cutuca no amigo que convidou ele e diz assim: ei, tu contou da minha vida para o homem lá? É que Deus está usando o dom de uma palavra de conhecimento para que toque aquele coração. O dom da fé, todos nós temos fé, mas a Bíblia conta de homens que se moveram numa fé extraordinária. A história traz relatos de homens que tinham uma fé além do normal.
Dons de curar, a Bíblia diz que todos os que creem, põem as mãos sobre os enfermos, eles são curados. Mas alguns têm os dons e eles oram por 100 pessoas, 101 são curadas, algo tremendo da parte de Deus. Operar milagres. A profecia não é só preditiva, a Bíblia diz que ela pode ou deve cumprir o propósito de ensinar, de edificar, de encorajar. Discernimento de espírito. Você entra no ambiente, está todo mundo até achando que Deus está operando, de repente você vê, não tem algo errado aqui. Variedade de línguas e interpretação de línguas. E aos Efésios ele fala de 5 dons ministeriais: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então esses são alguns dos dons espirituais que a Bíblia fala. Há outros ainda que, dependendo, os estudiosos da Bíblia trazem, como até o dom do celibato. Alguns dizem que é um dom de ser hóspede, de ser hospedeiro, de ser hospitaleiro. Então os dons são diversos, mas se você se fixar nessas listas de Romanos 12, 1 Coríntios 12, Efésios 4, e começar a buscar e orar, você já vai ter avançado muito sobre isso. Eu volto a reafirmar o que eu já estou falando desde o princípio: todos os cristãos já têm pelo menos um dom pelo menos você já tem, porque o apóstolo Paulo escreveu no verso 7, dizendo: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. A cada um. Eu não sei qual é o meu dom. Nós vamos descobrir em nome de Jesus. O Espírito Santo vai trazer entendimento, como você avançar nisso. Mas a cada um, se você faz parte do corpo de Cristo, se você um dia se rendeu a Jesus, se você um dia entrou para a família da fé, Deus deu, através do seu Espírito, um dom para você. Cada um cristão tem uma função, tem um trabalho, tem um propósito. Deus não chama uma elite espiritual para executar o serviço, passando por cima do crente médio da igreja, não. Ele chama todos aqueles que querem servir a Cristo. E todo aquele que recebe a Cristo, recebe também um dom para servi-lo com esse dom, para edificar o corpo, visando o bem comum, visando o bem da igreja. O apóstolo Paulo começa esse capítulo 12 trazendo algo importante. É como se ele estivesse dizendo: você precisa saber. E ele diz: irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam. Ignorante para muita gente é xingamento, não é? Você é um ignorante. Mas ignorar é não ter conhecimento, é não saber, é não ter informação, é desconhecer o funcionamento. Eu imagino que a maioria de nós é ignorante como funciona esse instrumento. E o apóstolo Paulo diz: sobre os dons você não pode ser ignorante. Eu não quero, irmãos de Coríntios, eu não quero, comunidade Ágape, que você seja ignorante a respeito dos dons espirituais. Você precisa saber que você tem um dom, você precisa saber como este dom funciona, qual o propósito desse dom na sua vida. Você precisa saber que além desse dom que você já tem, existem outros dons a serem buscados. A razão de nos ajuntarmos nessa noite, é lógico que é para adorarmos e louvarmos o nome do Senhor, mas é também através do Espírito de Deus que o Senhor traga luz, traga entendimento sobre os dons espirituais. Você precisa saber disso. O apóstolo Paulo estava dizendo: vamos acabar com as trevas da ignorância sobre os dons espirituais. E o apóstolo Paulo ensina o propósito, o cuidado, o uso dos dons, o funcionamento dos dons. O dom não é para exaltar a mim, a você, não, de forma nenhuma. O dom não tem esse propósito de deixar alguns na prateleira de cima porque tem dons e outros são os crentes como. Não, todos nós somos corpos, o corpo de Cristo. Os dons são para cumprir este propósito de prestar um serviço entre o corpo do Senhor.
Nós não nos reunimos aqui porque é costume, não reunimos aqui porque senão você sente a semana como que vazia. Nós nos reunimos aqui para adorar ao Senhor. E a Bíblia diz: quando vos reunirdes, você precisa estar preparado para compartilhar o que Deus deu a você para o seu irmão. Isso é a bênção do pequeno grupo. Chega lá, como é que foi a semana? Qual o testemunho que você tem para contar? E de repente alguém diz: lembra a oração que vocês fizeram por mim na semana passada? Pois bem, aconteceu assim, assim, assim. E você diz: glória a Deus, Deus nos ouve. Fomos edificados pelo testemunho do irmão. Os dons têm esse propósito. Eu gosto da frase do evangelista alemão Reinhard Bonk. Ele diz: os dons do Espírito não são uma medalha para ostentar no peito, e sim ferramentas para realizarmos a obra de Deus. É ferramenta. Agora pensa comigo um pouquinho, vem cá. Daqueles dons todos que eu coloquei lá atrás, quantos você tem visto em ação com frequência no nosso meio? Ah, pastor, não muitos. Se dons são ferramenta, nós estamos tentando desmontar um relógio com uma marreta, tem momentos. Boa. Por falta de ferramentas que o Senhor quer disponibilizar, que o Senhor quer distribuir, que o Espírito Santo quer dar à sua igreja, e muitas delas já tem dado, para que a obra do Senhor seja feita. Eu tenho um dom, pastor. Use-o, aplique-o, trabalhe com ele, edifique os outros com ele. Agora preste atenção sobre verdades, sobre os dons. Não existe nenhum dom sem propósito. E o apóstolo Paulo, a partir de um determinado momento, aqui no capítulo 12, começa a fazer esse paralelo do meu corpo físico, do seu corpo físico com a igreja. E ele começa a dizer: se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, ninguém me vê. A mão do Robson me vê, levanta, balança, faz gesto. O pé está toda a vida dentro do sapato. Eu não quero mais ser pé, eu não faço parte do corpo. Paulo diz: nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Eu não aguentaria, quem sabe, 5 minutos apoiado pelas minhas mãos plantando bananeira aqui, pela falta de prática. Mas eu fico aqui 4 horas sobre os meus pés. Ele tem um propósito na minha vida, como o seu dom tem um propósito no corpo de Cristo. Isso é maravilhoso. Por isso não deixe que o complexo de inferioridade pegue você. Deus te colocou no seu corpo como achou melhor. Deus te deu um dom conforme a necessidade do corpo de Cristo. Todos os dons têm necessidade, são necessários no corpo de Cristo. Sempre tem uns engraçadinhos, né? Não, pastor, se então no corpo de Cristo eu devo ser o apêndice. Quem já tirou o apêndice aqui? Eu já tirei. O pessoal da Certidão do Nascimento, amarelada, né? O pessoal disse que o apêndice não precisava para nada, que o corpo evoluiu e aquilo ali era só uma prova dessa evolução. Até 2007, quando uma universidade americana disse: não, não é bem assim não. O apêndice produz bactérias boas e o apêndice produz anticorpos. Então ele tem um propósito no corpo. E eu diria, eles dizem que esse propósito mesmo assim ainda é limitado. Eu diria, eles ainda não descobriram o propósito exato do apêndice. Porque se o meu Deus e o teu Deus, que é perfeito, colocou ele no corpo, é porque ele tem um propósito primordial para o funcionamento desse corpo. Ah, mas eu já tirei o meu há 20 e poucos anos, estou em pé. É verdade. Com certeza Deus deve ter feito uma manobra do corpo de uma outra forma, um equilíbrio do corpo. Mas se Deus colocou, há um propósito nele ali. Se Deus te colocou nessa família de fé, se Deus te deu um dom, não é o menor, não é o menos importante, é útil,
Deus quer te usar desta forma. Deus quer te usar da maneira como Ele te colocou. Agora também não dá para ir no outro extremo, né? E achar que tem um dom muito bom. Quem prega domingo sou eu, Robson. Então o meu dom é o melhor de todos vocês. Cuidado, não fique orgulhoso por causa do dom que recebeu. Paulo diz: o olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. Eu estou aqui pregando, mas tem gente que intercedeu por mim. Milena está aqui preparando esse ambiente para que a tua mente esteja mais conectada aqui. Suzane está lá no Data Show colocando a letra para que aumente o nível de captação da palavra de Deus na tua vida. A Marta, a nossa parceira ministerial aqui, alisou cada uma dessas cadeirinhas aí. Quem é o mais importante aqui? Quem é? Pessoal do som, pessoal da iluminação. Cuidado, a gente tem que fugir do complexo de superioridade. A igreja do Senhor Jesus não tem lugar para estrela, porque nela já brilha o sol da justiça, que é Jesus. Ninguém pode ficar orgulhoso pelos dons que recebeu, pois tudo que temos vem dele. A Bíblia diz de que ninguém tem recebido nada que do céu não tenha vindo. Eu gosto do texto, nós vamos colocar na tela de 2 Coríntios 4:7, quando o apóstolo Paulo é claro, diz: mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. O ministério do louvor foi bem, a glória é dele. A mensagem te tocou, pura misericórdia dele. Tesouros de barro, para que a excelência do poder que habita em nós seja de Deus. Os dons eu e você temos como ferramentas, mas a glória é do Senhor Jesus. A glória é dele. E a gente precisa entender o que Jesus disse: depois de fazermos tudo, ainda devemos nos considerar como servos inúteis. Então não é agora que você sai daqui convicto do seu dom e começa a operar nele. E meu Deus, agora para falar comigo tem que ter hora marcada, depósito de uma oferta antecipada, senão eu não atendo não. Larga a mão de ser bobo. Eu continuo servindo ao meu Rei Jesus. Não posso dizer para nada que eu não preciso de você. Todos temos um propósito nesse corpo do Senhor Jesus. Ei, quero falar primeiro para o dom que você já tem. Leve a sério o dom que você receber de Deus. Leve a sério o dom que você recebeu. O apóstolo Paulo diz para o seu filho na fé: não negligencie o dom que foi dado a você por mensagem profética, com a imposição das mãos dos presbíteros. Não é que todo dom tenha que ser recebido com mensagem profética, com os presbíteros impondo as mãos, mas eu creio que no caso de Timóteo ficou tão claro o dom de Deus na vida daqueles jovens, e Deus ainda confirmou através de um profeta aquele dom, que os presbíteros foram lá e puseram as mãos sobre ele e o encorajaram a exercer esse dom. Eu imagino que alguma coisa fazia Timóteo temer o uso desse dom. Nós vamos ver daqui a pouco mais, que o Paulo diz para ele: não negligencie, ormei sinônimos, falta de cuidado, falta de aplicação, descuido, desleixo, preguiça. Leve a sério o dom que Deus deu a você. Dedique-se a ele. Trabalhe para que esse dom floresça na sua vida.
De uma outra maneira, Paulo volta a falar com seu filho, propondo, dizendo: mantenha o seu dom ativo. Ele está escrevendo pela segunda vez, e ele diz: por essa razão, torno a lembrá-lo. Já avisei lá, mas vou lembrar outra vez, que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. E aqui que está a explicação do porquê Paulo está fazendo isso. Eu imagino que havia um temor no coração de Timóteo. E se eu orar e Deus não curar, se eu falar e Deus não cumprir, se eu fazer algo em nome de Deus e não acontecer, o Paulo diz para Timóteo: Deus não nos deu espírito de covardia. A covardia, o medo, o estar sem ousadia para agir em nome de Deus, não vem dele. O Espírito de Deus que é derramado sobre a minha vida e sobre a sua vida é um espírito de poder. Eu acho maravilhoso essa tríade, esses três pilares que o apóstolo Paulo fala. O Espírito Santo provoca em nós essa ousadia para declarar em nome do Senhor Jesus o que você vem buscando e pedindo por esses dias. Deus há de responder. Uau! Só que ele diz: o Espírito de Deus também derramou sobre nós o amor. Porque parece que os filhos de Zebedeu, os discípulos que andavam com Jesus, não tinham recebido essa porção ainda. Em determinado momento na história de Jesus, que eles olham assim: o poder já tinham recebido. O Senhor quer que a gente pede que desce fogo do céu sobre eles e queime eles todos? Mas o Espírito de Deus que veio sobre nós é de poder, de amor e de equilíbrio. Avive ou reavive a chamada de Deus, o dom que há em ti, a chama do dom de Deus que há em ti. Eu posso estar falando para gente que não sabe o dom ainda, calma lá, nós vamos avançar. Mas eu estou falando para gente que já fluiu, já moveu no seu dom. E parou. E Deus te trouxe aqui para te dar um sacudão amoroso, vamos lá. Reavive a chama de Deus que é em ti, reavive o dom de Deus que é em ti, mantenha viva a chama de Deus que há em ti. O Senhor está falando com você, é verdade? É? Responda. Seja corajoso, corajosa, dizendo: Deus, eu reconheço a tua voz falando ao meu coração. Por essa razão, torno a lembrá-lo. Mantenha viva, reavive o dom de Deus que há em ti. Bote ele para operar, bote ele para funcionar. Não pode ficar parado. Deus não deu como objeto de luxo um troféu para você ter na prateleira, não. Como pastor, eu já visitei diversas casas, mas eu nunca vi nenhum martelo em uma estante. Eu nunca vi nenhuma chave inglesa, ou uma chave de estrela 10, 11, um cachimbo. Nunca vi. São ferramentas. Tem propósito. Se você é como eu, que gosta às vezes de mexer alguma coisa em casa e o seu arsenal de ferramentas é limitado, você sabe do que eu estou dizendo, a dificuldade que é executar algum serviço sem a ferramenta certa. Queria abrir só para você entender, não sei porque o senhor está levando aqui, eu queria abrir um equipamento, e o fabricante fez, querido ele, parece que para provocar, não era uma fenda, não era uma Phillips, era 2 furinhos, o parafuso. Como é que se faz isso agora? No meu caso, ou você desiste, ou você pega uma ferramenta que você gosta, uma chave de fenda, vai lá, faz uma boca nela, afia de um lado, afia do outro.
para conseguir fazer aquilo. É muito difícil trabalhar quando não tem a ferramenta certa. É difícil para o corpo de Cristo operar em plenitude quando ferramentas que deveriam estar em execução estão guardadas em prateleiras empoeiradas. A minha oração é: sopra Espírito Santo nessa noite e pega essas brasas e reavive, mantenha viva. A palavra do grego é exatamente essa ideia: é pegar uma brasa que está se apagando lá, que já está criando aquela cinza por cima, em que o vermelho já está sumindo, ela está ficando opaca, e este mantenha vivo ou reavive, é pegar essa brasa e e de repente o fogo volta a brilhar sobre ela. É isso que o Senhor está dizendo, é isso que Paulo está ensinando para o seu filho na fé, é isso que o Espírito Santo está compartilhando com a igreja. Mantenha vivo, mantenha ativo, mantenha em funcionamento o dom que Deus te deu, porque quando você faz isso, o corpo de Cristo é edificado. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Até aqui eu falei do propósito dos dons, da funcionalidade, do cuidado no uso, da necessidade de continuar operando os dons que você recebeu de Deus. Agora eu quero te finalizar com um incentivo a dar um passo a mais, a ser totalmente obediente à palavra de Deus e a procurar por outros dons. Eu sei que o maior tesouro que pode existir é a salvação. A palavra de Deus é clara sobre isso. Jesus disse que o reino de Deus é como um tesouro escondido num campo. O homem vai e vende tudo que tem, compra o campo, e quando ele compra o campo, ele tem direito àquele tesouro, e ele fica feliz por isso. Mas para a igreja que já foi salva e redimida, e pela escassez dos tesouros nos dias de hoje, dos dons nos dias de hoje, eu me senti encorajado de chamar os dons na nossa era e na atualidade como um tesouro de Deus para a sua igreja. E o meu primeiro incentivo a você é de que você deseje os dons espirituais. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, já no capítulo 14, depois de falar sobre o hino do amor, o apóstolo Paulo começa a ensinar, dizendo assim: também vocês, visto que desejam dons espirituais, procurem progredir para a edificação da igreja. A NVI vai dizer: visto que vocês estão ansiosos para terem dons espirituais, procurem crescer naqueles que trazem edificação à igreja. Há um querer, há um desejar dentro de uma alma que tem fome de Deus. E com certeza há dons que chamam a sua atenção. Progrida, invista tempo em saber mais, procure crescer nesse dom. Você precisa prestar atenção agora em algo. A Bíblia diz que o Espírito Santo distribui individualmente a cada um como quer. Ele dá os dons que a igreja precisa. A Bíblia diz que pelo Espírito a um é dada a palavra de sabedoria, pelo mesmo Espírito conhecimento. Ou seja, o Espírito Santo distribui os dons. Ele decide o que vai nos dar, mas nós precisamos fazer a nossa parte. O que percebemos é que quando nasce o desejo no coração de alguém sobre um dom, geralmente já é sinal que o Espírito Santo quer dar aquele dom para ele. Sabe do que eu estou falando? Você vê alguém orar e alguém ser curado, você diz: uau, como eu gostaria de ter isso. É o Senhor querendo compartilhar com você o dom de cura. Se alguém vê alguém profetizar que ele chama tanta atenção, meu Deus, que lindo. É o Senhor, o Espírito Santo levando você a se inclinar para isso. Você já tem desejado, e a ordem de Paulo agora é: procure progredir para que a igreja seja edificada. Procure avançar nisso. Nós precisamos fazer a nossa parte. Pastor, mas como é que eu vou aprender sobre o dom? Se expondo mais a Deus, praticando, começando a investir a sua vida mais nisso. Eu creio que todos conhecem a história de 1 Samuel capítulo 3, o chamado do próprio profeta Samuel. Depois do nascimento
sobrenatural, de um milagre que a sua mãe recebeu. A sua mãe o leva para o templo, e ele está vivendo numa época de decadência espiritual da igreja, daquela cidade. Pastor Eli, um homem velho, a Bíblia diz pesado, quase cego, sem visões de Deus. Deus estava em silêncio por aquele tempo, Deus estava calado. Mas certa noite, aquele menino, não sei qual a sua idade, se já numa pré-adolescência, ele ouve alguém chamar o seu nome dizendo: Samuel. E eu já aprendo algo aqui poderoso. Quem está disposto a progredir nos dons para edificação é sensível e obediente a toda e qualquer autoridade. Que a Bíblia diz que Samuel levanta, corre para Eli e diz: o Senhor me chamou? Ele disse: chamei nada, moleque, vai dormir. Não dorme, não deixa o outro dormir, coisa chata. Isso não está na Bíblia. Segunda vez: Samuel. Samuel corre de novo: seu Eli? Seu Eli? Não é eu, meu filho, vai dormir. A Bíblia diz que pela terceira vez Deus chama Samuel, mas ele não sabe que é Deus. E ele volta agora para Eli, o seu tutor, o seu professor, o seu discipulador. E nesse momento Eli suspeitou que Deus queria falar com o menino. Ele não teve certeza, ele entendeu: se tem alguém chamando, está eu e o menino, não sou eu. Deus deve estar querendo falar, e ele agora ensina o menino e diz: vai se deitar, e se chamá-lo outra vez, diga: fala, Senhor, porque o teu servo está ouvindo. Olha que interessante, e quanto sentido faz esse procurar progredir nos dons espirituais. Deus não poderia ter se apresentado a Samuel dizendo: Samuel, Samuel, aqui quem fala é Jeová, soberano Deus de toda a terra. Deus te provoca e espera de você uma resposta. Deus age e espera que você reaja a Ele. A Bíblia não diz, o Espírito Santo está me lembrando o texto de Tiago: chegai-vos, pois, a Deus, e Ele se chegará a vós. Deus faz nascer um desejo no seu coração, e você precisa responder isso, visto que desejam os dons espirituais. Começa agora a procurar, a progredir. Se algo está lhe chamando a atenção dos dons espirituais, mergulhe de cabeça. Falei do dom de cura, é isso que tem lhe chamado a atenção. Comece a ler os evangelhos, Atos, e comece agora a grifar tudo que você lê de cura. Comece a decorar esses versículos sobre cura. Comece a pedir isso para Deus. Comece a ler livros que falam sobre o dom da cura. Deus está despertando a você. Por isso responda: fala, Senhor, porque o teu servo está ouvindo. Deseje os dons espirituais. Já pensou se as nossas orações fossem mais em torno disso? Ao invés de fosse: Senhor, eu queria trocar o carro, meu Deus, me ajude no meu emprego, Senhor, arruma uma namorada para mim, preciso casar, Senhor, misericórdia. Ao invés disso fosse: dai-me um dom para que eu possa edificar a tua igreja. Qual o meu papel nesse corpo, Senhor? Por que que o Senhor me trouxe para congregar na comunidade Ágape? Por que que a tua graça me alcançou? Por que que o Senhor fechou a minha sepultura e me livrou da morte e permite que eu ainda esteja vivendo? Deseje o dom espiritual e progrida, procurem progredir, procure avançar, procure buscar mais e mais. Faça algo mais do que só desejar, ore por isso, invista horas conversando com Deus sobre o seu chamado, sobre o seu papel no corpo de Cristo. Paulo está falando sobre a importância de não apenas falar em línguas, mas também na interpretação. E no verso 13 de 1 Coríntios 14 ele diz: por isso quem fala em língua, ore para que possa interpretar. E com certeza não é só pelo desejar o dom de interpretação de línguas, mas todo o dom que está chamando a sua atenção, ore a respeito dele. Ore. A todos os que já têm o dom de línguas, a ordem de Paulo é clara: peça que Deus dê a você o dom de interpretação.
Pense comigo, queria que você levasse isso. Nós somos uma igreja lavada com o sangue de Jesus, temos a marca da promessa de Deus, nos amamos, somos um povo abençoado, não temos dúvida que Deus está no meio de nós, mas estamos operando abaixo da nossa capacidade, porque as ferramentas que precisamos para mover esse corpo, muitas delas estão guardadas. Algumas, quem sabe, embrulhadas com pacotes de presente, ou outras empoeiradas em prateleiras. Busque mais o Senhor. E aqui eu quero finalizar. Busque os dons de Deus. Foi o texto que a gente leu. Busque com dedicação os melhores dons. Algumas versões falam os maiores dons. Isso é aquele dom que mais necessita na igreja do Senhor. Aquele dom que serve mais de edificação às pessoas à sua volta. Busque estes dons. A palavra do grego aí para buscar com dedicação é busque com zelo. Se esforce. Deseje ardentemente. Estou lembrando a palavra de Pedro que diz: desejai ardentemente como crianças o leite. Eu não sei se a palavra grega é a mesma, mas pensa uma criança quando quer comer. Ela deseja ardentemente e os ouvidos da gente logo descobrem isso. Há uma ansiedade nela, parece que o mundo vai acabar, dependendo, né? Diz que os meninos têm mais isso. Rafael, quando queria comer, desejava ardentemente, buscava com dedicação, procure com zelo, faça tudo o possível. Chega a ter algumas traduções da Bíblia que trazem para buscar, para alcançar os dons do Espírito Santo de Deus. Dedique-se a isso. Deus não vai abrir dos seus tesouros para alguém que não tem interesse. Uma pergunta que eu preciso fazer para a gente completar esse tempo. Eu sei que muita coisa nós precisamos aprender, cada um dos dons, precisamos estudar. Não sei como faremos isso, faremos pelo TPL. Se Deus vai nos dar graça, estamos estudando para isso, para achar a melhor maneira. Mas que há dons e que você precisa buscar, eu creio que você entendeu nessa noite. Agora, se é necessário que busquemos com dedicação, que desejamos ardentemente, eu tenho uma pergunta para a gente completar aqui, para a gente encerrar. Quanta dedicação, quanto esforço, quanto zelo, quanto empenho, quanto investimento das suas forças, do seu tempo, você tem colocado para buscar os dons espirituais? Quanto? Quem sabe uma para a gente, aquela cara de paisagem legal agora, né? Todo mundo olhando fixo para um ponto. Qual foi a última vez que você orou pedindo um dom para Deus? Pedindo que o Senhor ajude você a fluir num dom. Encontre o tesouro de Deus para as nossas vidas, para a igreja do Senhor. Quem sabe 70%, 80% da igreja tem aquela camiseta azul. Chega em casa, olha para ela um pouco mais sério e começa a pensar: se essa aí for a minha caixa, a minha vida, o que tem aí dentro para eu dar para as pessoas? Deixe o Espírito Santo reavivar, como Paulo disse a Timóteo, esse dom na sua vida. Deixe o Espírito Santo reavivar. Somos o povo de Deus e recebemos sobre nós o espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Nós não podemos mudar a forma de ser igreja. O desafio que cabe a você, eu sei que pesa também sobre os meus ombros, mas o mundo continua olhando para nós com a mesma perspectiva que tinha da igreja primitiva. A diferença é que tudo que você via acontecer na igreja primitiva estava fundamentado na vida de oração.
o derramamento do Espírito Santo, estavam todos reunidos orando. Oravam, o lugar tremia, oravam, todos eram cheios do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que Pedro e João estão indo ao templo para uma tarde de louvor. Não, como de costume, a hora da oração. E olha o que tinha dentro da caixa de Pedro e de João. Eles vão entrando, provavelmente pelo pátio, chegando perto do templo. Está ali um homem, imagino que fez barulho até com a caneca. Dá uma moeda, faz alguma coisa para mim. Imagina Pedro e João com a camisa da Com Ágape, fluindo no Espírito Santo para você. Ele olha para o homem e diz assim: ei, olha para nós. Puxa, as pessoas passam aqui, eu sou invisível, esse cara pediu para olhar para ele, hoje vai vir uma gorjeta boa. E a Bíblia diz que aquele homem olha esperando receber alguma coisa. Eu quero te provocar em nome de Jesus. Eu vim para compartilhar com você ensinamento, mas a Bíblia sempre cumpre o seu propósito. Quando as pessoas olham para mim e para você esperando receber alguma coisa, o que eles têm recebido de nós? Aquele homem olha empolgado para eles, presbítero Edson. Agora vai. E Pedro, que recebeu do Senhor, não um espírito de covardia, mas um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Olha para aquele homem e diz: nós estamos tão lisos quanto tu, cara. Nós não temos ouro e nós não temos prata. Sabia, mais um. Outro dia então vai dar uma oferta para nós. É sempre assim, outro dia. Hoje não tem. Mas o que temos, isso te damos. Nós conseguimos compartilhar aquilo que já temos recebido do Senhor. Por isso busque com dedicação. Pastor, eu me sinto que eu não sirvo para nada na igreja. Busque com dedicação. A hora que você tiver mais de Deus dentro de você, ei, nós estamos aqui ávidos para receber esse mais de Deus que existe em você para repartir conosco. O que temos, isso te damos. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Meu Deus, isso provoca reações no meu corpo ainda hoje. Meu Deus, não dá para rasgar esse pedaço da Bíblia e dizer: já passou, prazo de validade vencido. Não dá. Ele estende a mão, porque ele não tem espírito de medo, mas sobre Pedro tem um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Sobre você tem um espírito de amor, de poder e de equilíbrio. O medo foi lançado fora, porque o amor de Deus foi derramado sobre o teu coração. Ele estende a mão, levanta o homem, e a Bíblia diz: logo os artelhos daquele homem, os músculos se firmaram, e aquele homem entrou no templo, e houve um grande alvoroço. E a Bíblia diz que os que foram salvos chegaram perto de 5.000 pessoas. Os dons dados por Deus em operação no seio da igreja, são as ferramentas que Deus disponibiliza para o seu povo, agindo para edificar o seu povo. Esteja em pé, busque o tesouro, encontre o tesouro. Pegue o tesouro de Deus para você. Pastor, se eu trouxe mais encrenca para minha mente do que eu estava antes, eu não sei qual é o meu tesouro, eu não sei qual é o meu dom. Esteja alerta, esteja apercebido. O Espírito Santo vai começar a mostrar o que te chama a atenção. Comece a orar. Vá ler de novo. Onde é que estão os dons? Alguém gravou? Romanos quanto? 12. Aí ficou fácil, que 1 Coríntios é quanto? É 12 também. Então é Romanos, 1 Coríntios e Efésios 4. Qual dom lhe chama a atenção ali para você começar o processo de busca? O Espírito Santo vai dar como Ele quer, é verdade. Ele é Senhor sobre nós, é verdade. Mas Ele atrai a sua atenção, Ele provoca você. Não quero isso para mim não, você não tem escolha. Se você está no corpo, pensa num pé que não quer ter função. Não,
Pezinho, vamos lá, a gente precisa ir para a igreja, eu tenho que levar a família com carro, você é o pé direito, precisa acelerar. Não vou, não, eu não levo o menor jeito, eu só estou aqui por estar, não dá. No corpo de Cristo nós precisamos de todos vocês. De todos vocês, de todos. Não importa como você se sente hoje, se você abrir-se ao movimento do Espírito Santo de Deus, há um lugar específico para você no corpo, que você é muito útil. Eu sou o apêndice, pastor, se tirar não faz falta sim. Provavelmente tem alguém trabalhando mais, por você não querer agir no corpo. Encontre o tesouro. Busque o tesouro de Deus. Pequeno grupo vai aprofundar isso assim bastante, pastor. Não, vamos continuar provocando. Deseje os dons. Encontre o tesouro. Nós vamos precisar avançar. Nós temos ainda um semestre pela frente para falar sobre isso. O desafio é que o tema é realmente didático. A gente precisa aprender juntos. Mas você deveria começar a buscar mais. Tem muita coisa boa na internet, mas tem uma linha de cristãos chamado cessacionista. Pastor, amanhã é segunda-feira, essa palavra não combina, eu sei, não combina nem amanhã nem nenhum dia. Eles acreditam que os dons acabaram com o último dos apóstolos. Só que a Bíblia diz em Efésios 4 que Deus deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres para a edificação do corpo, até que todos nós chegamos a plenitude, a estatura de varão perfeito. Estamos vivendo na plenitude? Tem alguém aqui que é perfeito? Os dons estão valendo. Os dons estão em operação. Por isso toma cuidado só onde vai beber, mas beba da palavra de Deus. Busque o tesouro. Comece a conversar com Deus. Aqueles que têm um dom, sabe que está guardadinho. Pastor, mandei fazer uma moldura para ele, coisa mais linda. Coloquei lá na parede de casa, meu dom está lá, uma ferramenta maravilhosa. Não deixo nem ninguém tocar. Pois é, se eu quer quebrar aquela moldura hoje, que ela não significa nada, eu quero ver aquele dom em ação nas tuas mãos. Que ele não te deu o dom, como falou Reinhard Bonk, como uma medalha no teu peito, mas para edificação do corpo de Cristo. Você não ganhou o dom porque era bom, você ganhou o dom porque nós precisávamos do dom de Deus que está sobre a tua vida. Deus não deu o dom porque gosta apenas de você e acha você um cara legal, uma mulher legal. Não. Ele deu o dom para você porque Ele nos ama, o corpo de Cristo, a igreja do Senhor.